Capítulo 21. Ruth, por Luísa Nazaré. A alegria de vê-lo em seu colo só não se compara com a alegria de vê-la sorrindo novamente. Sorriso que lhe era tão marcante antes da vida lhe tirar o chão. Quem diria que um filho meu traria a esperança de volta à vida dela? Eu me lembro bem da sua voz embargada e dos seus olhos opacos me dizendo para dar meia volta e voltar à casa da minha família de origem. É claro que eu estava triste também. Havia perdido meu marido e meu futuro, mas de alguma forma eu não havia perdido a fé. Fé que eu sabia que ainda estava dentro dela, mas que dividia espaço com o amargor em um coração que se desiludiu e perdeu a esperança. Fé que ela mesma havia me passado ao longo das inúmeras pequenas conversas ao longo dos dias que estivemos juntas. Ela me acolheu como mãe quando me casei com seu filho. Em meio à lavagem de roupas à beira do rio, ela mesma havia me contado como fomos criadas por ele e as maravilhas que ele havia feito para libertar seu povo do deserto, inclusive fazê-los atravessar um mar sem se molharem. Enquanto colhíamos os primeiros frutos da colheita, me lembro dela cantando salmos e dando graças a ele. Lembro do seu sorriso que destilava a bondade do Criador em tudo o que ela fazia. Aos poucos, sem ela nem mesmo perceber, a sua fé havia se tornado a minha fé. O seu Deus havia se tornado o meu Deus. Ela havia se tornado minha família, mais do que aquelas pessoas que me deram a luz. Aonde fores, eu irei. Ele nos fez sorrir novamente. O fruto do meu ventre me trouxe redenção. Quando olho para tudo o que aconteceu, as espigas de milho nas beiras do caminho, a proteção do Eterno e a bondade de Boaz, quem diria que eu iria colher espigas justamente nos campos do resgatador da família dela? Quem diria que Boaz teria olhos tão bondosos e compassivos para comigo e me resgatar? Logo eu, uma viúva estrangeira. Assim como o Eterno guiou seu povo até a terra prometida, ele me guiou até os campos de Boaz. Da mesma forma que ele fez cair maná do céu, ele nos alimentou com sua misericórdia. Assim como ele fez jorrar água de pedras no deserto, ele fez nascer amor por mim no coração de Boaz. A alegria de vê-lo em seu colo não só se compara com a alegria de vê-la sorrindo novamente. Quem diria que um filho meu traria esperança de volta à vida dela? Quem diria que ele sorriria para mim e me daria uma nova chance de fazer parte de seu povo? Meu pequeno filho Obed, passarei minha vida te contando como ele foi bom para comigo e sua avó. Que a bondade e a fidelidade dele o acompanhem todos os dias da sua vida e que nossa família possa ser estandarte da misericórdia e do amor dele para todo aquele que nele escolhe crer. Ruth significa amiga, companheira. Após ficar viúva, ela migra com sua sogra Noemi para as terras de origem desta. Lá a conhece e se casa com Boaz, tornando-se bisavó do rei Davi. Há um livro das Escrituras com seu nome. Capítulo 22. Salmo de Noemi, por Liane Barros. A amargura se entrelaçou forte em minha alma, a ponto de fazer parte das minhas entranhas. O Senhor Deus me retirou o favor. O sentido de ser quem sou foi a cova junto com meu marido e meus filhos. Não havia mais frutos a dar, pois a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Minha jornada se reduziu a nada no alto de minha velhice. A fome e a dor são minhas companheiras constantes. Alegria, abundância e abrigo se tornaram distantes de mim. Inalcançável foram a paz e o descanso. Quis Deus me provar sem tréguas, me tornando vazia. Agradável e suave não mais seria. Amargura é o meu colar e meu nome. Melhor fora que se afastasse as filhas que ganhei, que se dispersem. Não tenho o que oferecer hoje e não terei no futuro. Tudo se foi. Me restam cansaço e fardo. Em meio às espigas, Deus faz surgir a restituição. Da parentela de homens valentes e poderosos, da beleza e do serviço, o Senhor trouxe uma nova aliança que nos restaurou a esperança. Achada em graça diante de seus olhos fomos. Não mais seremos desamparadas em sua terra. Todo perfeito consolo vem do Senhor. Glórias a Ele eternamente.
Bendito seja Deus que nos permite achegar-nos. Ele afasta de nós a pobreza da alma, enquanto nos dá pão e trigo tostado em abundância. Louvado seja o Deus que honrou nossas virtudes e criou um caminho aos seus pés para que fôssemos protegidas e guiadas. Misericordioso é o Senhor, bendito e sempre eterno em força, graça e poder. Renovada fui em minha velhice. Todas as minhas gerações te louvem. Que de nosso ventre redimido venha a salvação de todas as nações. Que nossos lábios não cessem de proclamar o favor do Senhor e que todos saibam, como de águas amargas, ele fez brotar doçura novamente. Bendito e grande é o Senhor por trazer leveza onde não havia e mudar para sempre o destino de suas servas. Bendito seja Deus que honra e zela por suas mulheres. Glória, honra e louvor eternamente. Amém. Noemi carrega no seu nome características de bem-querença, amor, amizade e afeto. Foi esposa de Elimeleque e sogra de Ruth e Orfã. Todas as menções a ela nas Escrituras são feitas no livro de Ruth. Capítulo 23. É tanto, por Liane Barros. Dói tanto. Cada lágrima desce quente pelo meu rosto e molha meu peito afundado em tristeza. Dói. Estou em pleno desassossego. Dói em demasia. Eu já perdi tantas vezes que nem sei a conta. Achei que não teria mais com o que inundar meus olhos. Meu par, meu lar, minha firmeza, a capacidade de esperar. Dói muito e é preciso respirar, decidir. Ausências, carências, cansaços, laços, lugares, futuro. Dói. As forças se esvaíram e me deixaram repleta de ais, de perguntas, de vários não sei, de por onde e porquês. Todas essas coisas me sobram demais. Meu coração está em frangalhos depois de golpes profundos. Não foi e não é assim tão fácil. E me pego aqui, tentando juntar os pedaços de mais uma despedida. Haverá alguém por mim? Agora? Aqui? Assim? Mais uma vez? Depois? Lá? Será que haverá? Nesse aperto do peito, nesse soluço sem fim, na irmã e mãe que deixei, na fome que conheci, na proteção que a morte levou, na incerteza do que está por vir, nas coisas que ainda não sei e não entendo, no soluço que não cessa, no medo do que escolhi. E se não der para voltar atrás, como faz para sair? Eu vou aguentar. Eu vou? Será? Não é só virar e dar as costas. Ainda tenho prosseguir. E dói. Dói tanto, tanto. Dói. Dói em demasia. Demasia. Dói. Dói muito, muito. Dói. Uma dor que não para, que consome e perturba. Eu só queria um lugar para descansar. Beber goles de paz na sombra da graça de um Deus que ouvia Noemi falar. Levanto meu corpo, suspendo meu copo vazio na esperança de transbordar e repito para mim. A dor, orfã, não vai parar. Ainda assim, orfã, vai. Levanta, prossegue, caminha, aprende a esperar e assim recomeçar. O significado hebraico do nome orfã sugere nuca ou pescoço. E daí vem a interpretação, aquela que volta as costas. Sua história está registrada no livro de Ruth. Capítulo 24. De Ana para Penina, por Liane Barros. Penina, não é nosso costume conversar e trocar cartas. Ainda assim, te peço por favor que leia até o final. Agora tenho um bebê na minha barriga e tudo dentro de mim muda constantemente. Você sabe bem o que é isso. Não tem como não rever minha postura diante da vida, rever a minha fé. Essa criança é um presente de Deus. É dele e para ele vai. Meu coração parece que vai explodir de tanta gratidão e alegria por ter minhas orações atendidas. Graça maior não poderia ter alcançado.
Sou uma geradora de vida, agraciada por Deus, ventre farto, mulher, esposa, mãe. Confesso, porém, que por vezes ainda choro, e é de tristeza. Por isso estou aqui a te escrever. Me perdoe por não tocar nesse assunto de outra forma. É o que consigo no momento e já não posso mais guardar. Por muito tempo carreguei uma dor imensa. Eu era uma mulher incapaz de gerar, de exercer meu papel plenamente. Envergonhada, frustrada, sem sentido. Minha dor, por vezes, foi agravada pela sua rispidez, pelas palavras duras e cruéis que disse ao me caçoar por anos. Às vezes ela ainda ecoam aqui dentro. Deus sabe, não sou perfeita. Quando me percebi grávida, me senti tentada a ir revidar-lhe as afrontas, mesmo que fosse apenas com um anúncio em tom de venci. Não o fiz e não tem porquê. Apesar de ter sido breve o pensamento, não me orgulho dele. Nunca compreendi bem o porquê de ataques tão severos. Por vezes me pus a pensar que coisa tão terrível teria feito para ser tão humilhada. Já não me bastava o ventre seco? Ano após ano era punida por algo que não havia feito. Sei da atenção especial de Eucana por mim, mas, veja bem, nada lhe faltou, e nosso marido é apenas um homem bom a cuidar de suas esposas, e eu era a parte mais frágil. Que mal havia? Não vou negar, Penina, foi muito difícil suportar suas investidas incessantes contra mim. Hoje te entendo mais como mulher, esposa, mãe. Percebi que, assim como eu sofria, você também sofria. Afinal, o que mais seria preciso fazer para ter a atenção do seu marido? Já não bastava a ele os filhos que lhe deu? Ainda não era suficiente? Por que ele ainda demonstrava amor maior por aquela de ventre seco que não lhe daria descendentes? Venho aqui para te dizer que a gravidez me fez ver coisas que não enxergava. Assim como eu, você carregava dor, frustração, tristeza da rejeição, medo, vergonha. Talvez neste momento tudo isso ainda seja maior, pois meu ventre, que era seco, agora gera vida. Me pego a pensar nas dores que minha alegria pode te causar neste momento. Sinto muito. Eu venho aqui não só para expor feridas e falar da compaixão que agora tenho por você. Venho também para dizer da minha esperança. Penina, Deus ouviu meu clamor, fez um ventre seco brotar vida. Todo choro foi revertido em canto de alegria, as dores se dissiparam, a vergonha acabou. Que poder imenso Deus tem! Minha esperança é que Ele faça um milagre outra vez, agora dentro de você, entre nós. Que Ele gere vida na nossa relação, que cure as feridas que uma pode ter causado à outra mesmo sem querer e às vezes querendo. Que Ele derrame seu perdão e graça sobre nós, que transforme a nossa história, que a rivalidade se transforme em amizade, que possamos juntas contar as maravilhas de Deus aos nossos filhos. Quero aprender com você o que sabe sobre maternidade. Quero te ensinar o que sei sobre paciência e graça. Quero que você faça parte da minha história de outra forma e quero deixar boas marcas na sua. Você pode pensar que tudo isso que estou dizendo é impossível, ingênuo talvez. Não, Penina, não é. Não há impossíveis para Deus. Os chutes no meu ventre me revelam isso. Por isso quero dizer de modo claro: Penina, te perdoo. Me perdoe também. Aceita ser minha amiga e deixar que Deus reescreva nossas histórias? Com esperança no poder de Deus, Ana. Ana aparece no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Seu nome quer dizer graciosa ou cheia de graça e é ligado aos verbetes favor e clemência. Capítulo 25. De Pérola a Goteira, por Elisa Cerqueira. Na vida, ou você encontra o seu destino, ou o destino te encontra. Na minha história, o destino me encontrou. O meu caminho não seria um caminho belo. No meu destino, a única maneira de me tornar uma heroína seria me tornando a vilã. Primeiro, Ana. Ela era linda, livre, amada por seu marido. Vivia uma vida confortável. Apesar de não ter filhos, recebia amor e presentes que nenhuma outra mulher havia experimentado. Seu marido a honrava constantemente e passava muito tempo com ela. Ana não se importava muito com o fato de não ter filhos.
Como poderia haver uma mulher que não se sentia humilhada por não ter filhos? Muito estranho. Quando a conheci, senti um certo desconforto com a liberdade que ela apresentava. Ela era confiante de si e, sim, livre. Desconforto e também uma certa admiração. Aqui nesta casa há uma regra que ninguém fala em voz alta, mas que todos sabemos muito bem. Primeiro Ana, depois nós, os outros. Eucana, um grande líder entre os líderes de seu povo, um homem bondoso, diligente, que amava Yahvé. Essa é a melhor descrição para Eucana. Quando viu que o Senhor Yahvé a tinha deixado estéril, ele foi em busca de uma esposa que daria continuidade a seu nome e sua família. Eu fui essa esposa, a segunda escolha. Meu nome é Penina. Minha mãe teve muitos filhos, mas somente uma filha, eu, a caçula. Fui chamada Pérola. Sempre imaginei como meu lar seria. Eu, meu marido, muitos filhos e uma vinha. Não sei por que uma vinha soava romântico. Não foi bem isso que aconteceu. Eu só entrei nessa história e nesse casamento porque ele precisava de uma esposa que lhe desse filhos para começo de conversa. Mas não tinha do que reclamar. Eucana era um bom marido. Suspeito de que ele não me ame de verdade, mas não por nada que ele faça, pelo contrário. Ele faz tudo por mim e pelos nossos filhos. E tem Ana, que recebe tudo em dobro, mas a pobrezinha não tem filhos. Não que ela pareça se importar com isso. O filho. Um dia um sonho me deixou desaquietada. Foi assim. Ana estava dormindo e uma voz a chamava 3 vezes, mas ela não acordava. Ana, a voz continuava. Ana! De repente um homem aparecia na minha frente. Ele era velho e falava como um homem do Senhor dos Exércitos. Ele olhou para mim e falou: Não a deixe dormir, pois sou eu o filho que dela nascerá. O plano do Senhor Yahvé será estabelecido na terra. As orações de Ana, minha mãe, são parte desse plano. Não a deixe dormir. Eu acordei assustada. Foi tudo muito esquisito, mas alguma coisa dentro de mim soube. Ana teria um filho, e esse filho seria um grande homem usado pelo Senhor Yahvé. Nas próximas semanas, eu observei Ana e Elcana. Estava esperando alguma coisa acontecer, uma mudança, mas ninguém falou nada. Nada sobre um filho, nada sobre um sonho. Tudo continuava igual. Um chamado estranho. Passados alguns meses, me veio aquela imagem novamente. O velho dizendo para eu não a deixar dormir. O que tenho eu com isso, Senhor? Foi então que o sofrimento começou. Eu entendi o meu lugar nessa história. Eu deveria tirar Ana do sossego da vida confortável que levava. Teria que levá-la do sono em que estava enterrada. O filho dela seria um grande homem. Ele me disse no sonho que ela teria que orar ao Senhor, pedir um milagre, pedir por um filho. Meu destino veio me encontrar e não era uma vida em paz com meu marido e filhos à sombra de nossas vinhas. Logo eu que deveria ser pérola em minha família? Meu destino era um caminho de espinhos. Eu me tornaria um espinho também. Amanhã subiremos a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, anunciou Eucana a toda sua casa e seus servos. Esse era o meu sinal. Começaria ali o meu grande chamado. Estava com medo. E se eu estivesse errada? E como eu seria lembrada pelas gerações? Como contariam a minha história? Serei a inimiga, a perturbadora, a rival. Uma onda de terror me submergiu em escuridão. Desisti daquela loucura, mas então um terror ainda mais horrendo me sobreveio. Preciso me tornar aquela que levaria a Ana quase à beira da loucura. Não importa o custo, ela precisa ficar desesperada por um filho. Sim, não havia outro jeito. Esse era o meu destino, meu lugar no enredo. Eu me tornaria uma vilã para que os planos do Senhor fossem estabelecidos na terra. Então percebi que o caos tira a paz do sono e das tempestades surge o arco da aliança. E quem sabe pode-se dizer que um vilão foi um herói. Herói para um só, o herói. Meu destino era ser vilã, pois neste mundo, às vezes, um herói só nasce quando um vilão emerge.
Penina tem sua história registrada no primeiro livro do profeta Samuel. Seu nome quer dizer pérola e também pedra preciosa.